Aziz, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o deputado Paulderney, ambos autores do requerimento dessa sessão conjunta do Congresso Nacional, sessão solene conjunta do Congresso Nacional. Cumprimento o senhor representante do Ministério das Comunicações, do meu querido Felipe Dal Júnior. Tem bastante sentimento de saudade, Felipe, essa sessão, visto que a primeira sessão, alguns anos atrás, eu tive a honra de ser proponente de uma sessão em que você estava presente e que o seu pai também estava. E por 3 vezes propus sessão solene aqui no plenário do Senado com a presença do seu pai. Essa é a primeira que nós realizamos aqui no Congresso Nacional sem a sua presença, sem a presença do Dr. Felipe Dal. Quis o destino que os 3 fundadores se despedissem de nós quase no mesmo tempo. Tem um intervalo de quase 70 dias das despedidas do Dr. Felipe Dal, de Milton Magalhães Cordeiro e de Joaquim Margarido, os 3 fundadores da Rede Amazônica. E tem ao mesmo tempo, e nós não podemos deixar ao mesmo tempo de ressaltar mais uma vez neste plenário a proeza do que foi fundar uma rede de comunicações na Amazônia nos anos 1970. Nunca é demais ressaltar as nossas dimensões amazônicas. A Amazônia virou superlativo, virou sinônimo de grandeza em todo lugar, porque as nossas dimensões, as dimensões da região amazônica, são concretamente o retrato disso. Nós falamos de uma região que corresponde a 45%, a quase 50% da dimensão territorial deste país, que é a 4ª geografia do planeta, é a região amazônica. 50% da nossa dimensão, da nossa geografia, é essa região que integra 7 estados e a chamada Amazônia Legal vai ao limite, vai além disso. Apesar de integrar quase metade do território nacional, a nossa densidade demográfica é a menor. A nossa população é a 2ª menor entre as regiões do país. Por conseguinte, o índice de consumo, o índice potencial de consumo na região amazônica é o menor do país. É nesses números que está a grandeza e a proeza de, nos anos 1970, empreender, investir, ousar, porque em uma região onde a integração era feita, ainda hoje, os nossos principais vias de comunicação ainda são os rios. Se ainda hoje, em 2017, a principal via de integração ainda são os rios, imagine em 1972, 1973, 74, 75, que foram os anos em que a rede amazônica se ampliou. Era muito mais difícil e era uma proeza, repito, de dimensões amazônicas. Primeiro, ousar empreender na região. Segundo, constituir uma rede de comunicações nessa região. O doutor Felipe Dal e os seus amigos e os seus sócios anteciparam em décadas o que talvez só seria possível ser realizado 20 ou talvez 30 anos depois. A frase do francês Lecoq, que diz: ele não sabia o que era impossível e foi lá e fez, encaixa com uma luva, Felipe Júnior, a proeza do vosso pai e dos seus sócios. Porque constituir uma rede de televisão e se associar, nunca é demais destacar que os 2 primeiros anos da rede amazônica, no Amazonas, não só era fundada a televisão, uma das primeiras do estado do Amazonas, como tinha programação própria. Dava seu jeito, pegava as fitas de outras emissoras, mas se constituía uma emissora genuinamente regional, com a identidade cabocla da região, com a presença nos rios da região, com a cara misturada do povo da região. Em todo o Brasil, como diz Darcy Ribeiro, se fez o maior caldeirão étnico do planeta. De todo o Brasil, que se tem
o mais vasto caldeirão étnico do planeta, nenhum caldeirão étnico é tão completo quanto na nossa região. É uma região que tem um dos estados com maior presença negra do Brasil, que é o meu estado do Amapá. É uma região que se constituíram fortalezas, dentre elas, no meu estado, a maior fortaleza de todo o Império Colonial Português no mundo. É um estado que tem cantos, que se fez Brasil porque queria ser Brasil. Foi assim no Amapá, em várias incursões dos séculos XVIII, XVII e XIX, baixando o pavilhão francês, erguendo o pavilhão nacional. Foi assim que se fez o Acre, do meu querido senador Jorge Viana e Petecão. O Acre é Brasil porque lutou para ser Brasil, fazendo uma revolução. O Acre é Brasil pelas foices e machados de Plácido de Castro e de tantos outros desbravadores. É uma região que tem muito orgulho de ter a maior diversidade. Nós não somos uma região de um idioma só, não. Nós temos orgulho de, no Brasil, sermos uma região que temos mais de 190 nações diferentes. Uaiampis, Tiriós, Apalaís, povos do Xigu e tantos outros. Mais de 190 nações diferentes, que falam mais de 240 dialetos diferentes. Fazer uma emissora de televisão numa região como essa, tem que ter a cara e a identidade desse povo. Povo de diferentes nações, de diferentes dialetos, que misturou com o branco europeu e, ao mesmo tempo, se miscigenou com a cultura negra, que tem o marabaixo como traço cultural, o batuque lá no Pará, o carimbó. Uma região com essa diversidade, empreender há 40 anos atrás, era mais do que uma ousadia. Uma região com essa diversidade, constituir uma emissora com a cara da diversidade dessa região, é uma proeza total. Então, meu querido Felipe, essa sessão solene do Congresso Nacional é para homenagear aquela que eu considero uma das maiores proezas do empreendedorismo brasileiro. Essa sessão é para o Congresso Brasileiro, a Casa dos Representantes do Povo e a Casa da Federação Brasileira, prestar homenagens a um dos maiores, se não dizer, o maior empreendimento que se tem no Brasil. Por que fazer um empreendimento com o mercado consumidor no Centro-Sul de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais? É simples e é fácil, temos de convir. Fazer empreendimento num dos menores mercados consumidores, com a vocação de empreender para integrar, compreendendo a necessidade histórica do que tem, é mais do que empreender, é ter sentido do seu dever histórico. Foi isso que o seu pai teve, Felipe, sentido do dever histórico, sentido do dever não como empresário, simplesmente, não sentido do dever como aquele que queria lucrar. Aliás, o que menos se tinha em buscar um empreendimento dessa natureza nos anos 70 era lucrar. O que mais ele teve foi a determinação de integrar. O Amapá só foi integrado indefinitivamente ao restante do país e teve identidade com o restante do país, e aí tem mais um capítulo da proeza do vosso pai e dos seus sócios que junto caminharam para fundar a Rede Amazônica, porque eles integraram aquela região como o meu estado com sentido de nação. Tem algumas coisas que nos dão sentido de nação. Uma delas é a língua. A outra é a cultura e a história. A cultura de um povo é a identidade de um povo diante de um espelho. E essa cultura só pode ser constituída se ele conhece e reconhece na sua história, se ele se identifica. Essa identidade só foi possível ser constituída porque nós tivemos na Amazônia mecanismos e instrumentos como a Rede Amazônica. O Amapá, Roraima, Rondônia, o Acre e o Amazonas têm um pleito de gratidão, Felipe, ao vosso pai, aos sócios do vosso pai que foram fundadores da Rede Amazônica, porque conseguiram nos integrar, conseguiram nos aproximar e dar uma contribuição, uma contribuição que eu diria indescritível e formidável, e eu diria uma contribuição, este é o termo, uma contribuição definitiva
para que nós possamos ter o sentido de identidade regional, de identidade como Amazonas, como amazônicos e de identidade como brasileiros. Portanto, em vosso nome, na ausência do vosso Pai, que fique aqui, em nome do povo do Amapá e em nome dessa sessão do Congresso Nacional, o nosso profundo agradecimento ao que o vosso Pai fez pela Amazônia e pela identidade que nós construímos.